E aí, pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Jesus abençoe a todos. Estamos iniciando mais um programa falando de Espiritismo. Vai ao ar toda terça-feira às 20h30, mas ficam gravados no Instagram, no YouTube, no Facebook. Todo mundo pode acessar, olhando os links aí embaixo. Hoje nós vamos falar sobre céu ou inferno. A decisão é sua. Esse é o tema. Céu ou inferno, a decisão é sua. É um assunto que sempre nós refletimos sobre ele quando a gente estuda a doutrina espírita e que deve ser a preocupação de todo mundo, né? Afinal de contas, como é que eu estou espiritualmente? Será que eu mereço ir para o céu ou vou para o inferno? E existe céu e inferno? Faz sentido isso? Então vamos falar um pouquinho desse processo da desencarnação, das experiências que nós temos com a mediunidade, porque o Espiritismo tem isso, né? Como nós estudamos a mediunidade, nós temos a oportunidade de constatar na prática como é esse outro lado. Já ouviram alguém falar assim, nunca ninguém morreu e voltou para contar a história? Já voltou, sim. Muitas vezes. Temos muitas histórias. Todos os livros psicografados são histórias de pessoas que morreram e voltaram para contar, né? E contando do lado de lá, ainda desencarnados. E a mediunidade é um canal de comunicação entre esses planos. E um dos assuntos que é sempre estudado é essa construção do espírito, como ele se sente interiormente. E a gente constata que realmente tem pessoas que estão desencarnadas que vivem o seu inferno. Tem pessoas desencarnadas que vivem o seu céu. Mas será que nós precisamos desencarnar para viver um céu e um inferno? Quantas pessoas estão encarnadas e vivem o inferno interior? Quantas pessoas estão encarnadas e sofrem terrivelmente e às vezes tendo tudo materialmente? Pessoas até bonitas, materialmente muito bem, mas cheias de depressão, cheias de dor. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós temos as crenças, né? Crenças do dia do juízo final, pessoas que acreditam que vão morrer, desencarnar e vão ficar dormindo para acordar no dia do juízo final. Tem gente que acredita que vai para o céu ou vai para o inferno. Já viram esses terroristas que se matam porque, segundo a crença deles, aquilo estaria tendo um benefício porque eles estão combatendo os infiéis e vai encontrar virgens no céu? Olha quanta crença as pessoas têm e muitas perdem a vida acreditando nisso e vão chegar do lado de lá, vão encontrar a realidade, né? Então, a infantilidade, a falta de informação, o fanatismo geram dor, geram problemas para o espírito, que ao encarar a verdade, a realidade, vão sofrer um remorso grande ou vão estar tão enlouquecidos que não vão perceber isso. Mas o que é a verdade, né? O que é a realidade? Aí entra a vantagem da mediunidade. O que nós conhecemos? A comunicação entre os planos é uma realidade. Ela já foi verificada. Isso é feito com método científico. Se há uma coisa que Kardec fez, é criar um método, uma regra, uma linha de conduta para essa comunicação. E ele colocou isso no papel de forma esplêndida, no maior compêndio sobre mediunidade, que é o Livro dos Médiuns, e em outras obras também. A ciência praticamente já constata, não confessa muito isso, mas constata a existência da vida além da vida, nas experiências de quase morte que são relatadas, inclusive por médicos que passaram por essa experiência. A libertação de certas crenças, certos dogmas, também é necessária, porque o homem ainda se prende a crenças, a coisas lá dos séculos passados, né? Quando Constantino, imperador Constantino, no ano 313,
se declara cristão, ele, que inclusive mandou matar o próprio filho, né? De cristão não tinha nada, ele forma uma reunião dos líderes religiosos da época, que foram considerados bispos. Bishop, uma palavra em inglês que significa bispo, né? Que no grego, episkopoi, significa supervisor. Eram supervisores de grupos. Porque no início o cristianismo tinha pequenos grupos que se reuniam. E ele reuniu alguns cristãos que se chegaram então para o palácio de Roma. Quando o imperador romano se declara cristão, ele acaba com a perseguição aos cristãos. E ele cria uma primeira reunião, um concílio desses bispos que vão então definir uma série de coisas que são seguidas até hoje. É impressionante isso. Os vários concílios, né, de pessoas que se diziam cristãs, que nem sempre agiam desta forma, como o próprio Constantino, elas criaram as bases de muitas coisas que existem hoje como crença, eliminando, acrescentando. Então, eu nem vou entrar em detalhes, porque é tanta coisa que tomaria muito nosso tempo. Mas a incompreensão do papel espiritual de Jesus, nos introduzindo na vida espiritual, nos ensinando as leis morais, a humildade é uma delas, o perdão, o amor ao próximo, isso ficou de fora. Esse cristianismo, à medida que foi crescendo dentro dos palácios, se voltou para o luxo, para o poder. Então o homem matou em nome de Jesus, torturou em nome de Jesus, enriqueceu em nome de Jesus, mas o amor, a humildade, tudo isso ficou ao largo, né? E nós estamos em pleno século XXI, pessoas com a mente assim, acreditando piamente em coisas, não que Jesus ensinou, mas que os imperadores e esses bispos definiram como verdades, e que não são verdades. Verdade é o que Jesus ensinou. Bom, as pessoas vivem o seu céu e o seu inferno, seja no plano físico e no plano espiritual. E o mesmo Kardec, que compilou a doutrina espírita, usou a mediunidade para receber do alto as informações que Jesus disse que ia enviar, porque Jesus previu isso tudo, o desvio do cristianismo durante séculos. E eu sempre repito aqui uma frase dele, que ele disse antes de ser preso, que é a seguinte: muitas das coisas que eu estou ensinando vocês não compreendem. Muitas outras eu teria a ensinar que vocês não compreenderiam. Por isso eu rogarei a meu Pai para mais tarde, no futuro, enviar um outro Consolador, o Espírito de verdade, que vai explicar todas as coisas e fazê-los relembrar tudo o que eu tenho dito. Passam os séculos, o homem perseguindo, enriquecendo, matando em nome de Jesus. Vem o século XIX, parece que Jesus envia vários espíritos no campo do conhecimento, e o conhecimento faz isso no século XIX. Vem a ciência. E é justamente na metade do século XIX que os espíritos se manifestam, e um que estava do lado de cá foi levado a pesquisar a mediunidade. Foi isso que Kardec fez fazer. Kardec nunca quis fundar religião nenhuma. E, na verdade, ele não fundou. Ele fez uma pesquisa, colocou no papel, né? E chamou isso de estudo do espírito, o espiritismo, que tem um caráter científico, filosófico fortíssimo, mas tem sim consequências religiosas. Daí ela acaba tendo o tríplice aspecto de ciência, filosofia e religião. Embora não tenha sido o propósito de Kardec fundar nenhuma religião, como não foi o propósito de Jesus fundar o cristianismo. A igreja que ele falava era íntima, não era uma igreja de pedra, era uma igreja calcada no bem, no amor, onde o altar é a consciência do homem. Essa é a igreja de Jesus.
Então, as pessoas desencarnam e vão continuar vivendo o seu céu, o seu inferno. E uma das obras de Kardec é justamente essa aqui, o céu e o inferno. E eu vou ler um trechinho aqui, na segunda parte, o passamento. Vou ler pequenas partes, porque eu quero chegar em como os espíritos se sentem do lado de lá, diferentes situações. Então ele está falando aqui sobre o passamento, a desencarnação. A extinção da vida orgânica acarreta a separação da alma em consequência do rompimento do laço fluídico que a une ao corpo. Mas essa separação nunca é brusca. O fluido perispiritual só pouco a pouco se desprende de todos os órgãos. De sorte que a separação só é completa e absoluta quando não mais reste um átomo do perispírito ligado a uma molécula do corpo. A sensação dolorosa da alma por ocasião da morte está na razão direta da soma dos pontos de contato existentes entre o corpo e o perispírito, e por conseguinte também da maior ou menor dificuldade que apresenta o rompimento. O que Kardec está falando aqui? Nós temos um corpo espiritual que você tinha antes de encarnar. Aqui embaixo começou a se formar as primeiras células daquele futuro embrião do feto, aquele espírito é ligado, e ele vai ajudar a moldar aquele novo corpo. E aquele corpo vai crescer e ele se liga totalmente àquele corpo, que vai viver sua vida toda com o perispírito entranhado naquele corpo físico. Na hora da morte, da desencarnação, esse corpo espiritual vai voltar para a vida espiritual. Mas ainda tem uns laços fluídicos prendendo o perispírito ao corpo físico. Kardec está falando o seguinte, que essa ligação vai ser mais demorada, ou mais lenta, ou mais rápida, conforme a ligação que ainda existe entre o corpo físico e o espiritual. O que é que dá isso? É a vida mental do espírito. É o fluido vital que ele ainda tem ali naquelas células. Se ele antecipou a sua partida, ele ainda tem muito fluido vital. Uma pessoa que comete suicídio tem muito fluido vital. A pessoa que teve um vício, morre um pouco antes da hora, tem muito fluido vital. O desprendimento é mais difícil. Enquanto aquele que mentalmente se desprendeu da vida material, o desprendimento é rápido, não é doloroso. Doloroso aqui que ele fala do ponto de vista moral, mental, e não da dor física. Então, o fluido perispiritual só pouco a pouco se desprende. E esse é o drama do suicídio, demora muito a desprender. A causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento é o estado moral da alma. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego à matéria, que atinge seu máximo no homem cujas preocupações dizem respeito exclusiva e unicamente à vida e gozos materiais. Ao contrário, nas almas puras que antecipadamente se identificam com a vida espiritual, o apego é quase nulo. E desde que a lentidão e a dificuldade do desprendimento estão na razão do grau de pureza e desmaterialização da alma, de nós somente depende o tornar fácil ou penoso, agradável ou doloroso esse desprendimento. Depende o que? De nós. A gente fala o tempo todo, falamos nos programas passados, né? A necessidade da gente se espiritualizar, dar atenção à vida material, sim, mas naquilo no que a gente precisa básico para sobreviver. Estudar, ter um bom emprego, ter um trabalho, viver bem. Sim, quando der, ter um carro novo, trocar de carro, viajar, maravilhoso. Mas não fica apegado a essas coisas. Você não vai levar nada disso para o lado de lá. Em paralelo a isso, olhe como um ser espiritual. Se liga em Deus, nas coisas superiores. Presta atenção ao que Jesus falou. Tenta equilibrar as duas coisas. É isso que a gente deveria fazer.
Também não é para virar um fanático religioso, não dar atenção nenhuma para nada. Não é isso que a gente está falando. É um equilíbrio. E mais, dá mais atenção a esse lado espiritual. Isso sim. Né? Você trabalhar mais você, suas emoções, o autoconhecimento. Tá bom? E Kardec fala nesse capítulo coisas interessantíssimas sobre essa coisa do desprendimento, de como a gente se vê do lado de lá. Tanto maior é o sofrimento, quanto mais lento for o desprendimento do perispírito. A presteza deste desprendimento está na razão direta do adiantamento moral do espírito. Para o espírito desmaterializado de consciência pura, a morte é qual um sono breve, isento de agonia e cujo despertar é suavíssimo. Então, as pessoas que estão mais moralizada, mais espiritualizada, que realmente vivenciou bem, não tão apegada às coisas materiais, esse desprendimento é suave. É interessante que nós temos nessas experiências de quase morte. O que é isso, experiências de quase morte? Pessoas que estiveram numa situação qualquer e foram dadas quase como mortas clinicamente. E depois de um tempo elas retornam, acordam, né? E elas relatam o que elas viveram do lado de lá. Então tem casos, por exemplo, de cirurgias, que a pessoa está anestesiada e o cérebro está praticamente sem ondas, está quase que paralisado. E a pessoa descreve a cirurgia que ela teve, como é que o médico procedeu, descreve o que aconteceu no andar de cima, na quarto do lado. Ela descreve tudo. Como é que pode se ela estava ali paralisada, anestesiada? Vendo não só o que acontecia com ela, mas em outros cômodos. Às vezes ela vai longe. Às vezes ela vai lá no plano espiritual, volta e fala. Essas são experiências de quase morte. Existem livros sobre isso, programas, né? É lógico, sempre a gente tem que filtrar. Mas eu lembro de um neurologista, não recordo o nome dele agora, americano, que tentava explicar isso tudo pelos impulsos do cérebro, subconsciente, até que ele passou por uma experiência de quase morte. Ele volta e ele fala, eu conheço o cérebro humano, isso não é coisa do cérebro humano. E ele escreveu um livro sobre isso. Falha minha, não tive a preocupação de anotar, lembrei agora aqui falando, é um neurologista famoso, americano, tá bom? Então, quem passa por essas experiências sabe que isso é real, tá? E Kardec, então, nesse capítulo do passamento, ele vai falando sobre essa questão do desprendimento do corpo físico. É muito bom ter conhecimento sobre isso. E na obra Céu e Inferno, o que acontece? Kardec, então, vai para a parte prática, ele está desenvolvendo esse estudo sobre a mediunidade, cria grupos, tem médiuns que ele confia, que a espiritualidade direciona para ele, e ele, então, vai filtrando, recebendo várias comunicações de espíritos nas reuniões mediúnicas. E o que ele faz? Metódico, do jeito que ele era, ele classificou os espíritos que se manifestavam em grupos. Os que estavam felizes, os espíritos felizes, os espíritos em condições medianas, os espíritos sofredores, os suicidas, os criminosos arrependidos, os espíritos endurecidos e sobre as expiações da terra, aqueles que estavam realmente sofreram por expiação, uma programação reencarnatória para eles sofrerem. Então é muito interessante. Você quer saber como é que um suicida se sente do lado de lá? Tem alguém aí pensando em suicídio? Conhece alguém? Manda ler o capítulo 5 da obra Céu e Inferno, na segunda parte, Os Suicidas. Eu tenho certeza que vai tirar isso da cabeça já já. Ou leia a obra da dona Ivone Pereira, Memórias de um Suicida. Espíritos sofredores, quer saber por que o espírito sofre? Leia o capítulo 4. Quer ver o que é um espírito feliz do lado de lá? Leia o capítulo 2 da segunda parte, Os Espíritos Felizes. E quem não está cá nem cá, os espíritos em condições medianas, está aqui também. Então, para quem trabalha em reunião mediúnica, essa obra é muito importante.
Porque os espíritos se manifestam numa reunião, você vai encaixar aqui. E para quem não trabalha em reunião mediúnica, mesmo quem nem frequenta a casa espírita, isso aqui é importante, porque num desses casos aqui você deve ter interesse, vai se identificar por uma dessas situações. Então você vai ler comunicações sérias de espíritos, uma coisa filtrada pelo próprio codificador por Kardec, reuniões com médiuns bastante confiáveis, e você vai ver a realidade do mundo espiritual. Por isso que a gente fala que o mundo espiritual é como se fosse um edifício de vários andares. E você vai se colocar no andar que você tem que estar. Então, você é um espírito sofredor, você vai se colocar no andar dos espíritos sofredores, porque você imputou o sofrimento a você e aos outros. Você é um suicida, você vai estar no andar do suicida. Não é um andar muito alto, não, é aqui embaixo, viu? De espíritos similares a você. Porque isso, vamos dizer assim, é uma condição vibratória do corpo espiritual. A mente altera a vibração do perispírito. Então, dependendo do nível de pensamento e sentimento, a tua vibração é uma ou é outra. E é essa vibração que vai te colocar no andar vibratório compatível com a sua vibração. É um problema de ciência, é um problema de física. Então, não é um espírito que te tira daqui e coloca num plano espiritual A, B ou C. É você que, pela sua vibração, se coloca lá, entenderam? Então, o umbral não é um lugar de castigo que Deus criou. O umbral é um local, entre aspas, de encontro de espíritos que vibram na mesma frequência, porque eles se colocam lá. E como a mente plasma, e a mente deles está meio doente, eles plasmam em torno deles um ambiente doente. Coisas feias, horríveis, não é um ambiente bonito, né? Agora, você pega espíritos que estão equilibrados, que vivenciam o amor, tão felizes, eles vão estar numa dimensão de vibração compatível com a vibração deles, de felicidade, de amor, de amizade, vão plasmar em torno deles o quê? Coisas boas, belezas. Nós somos co-criadores da nossa realidade. Nós plasmamos a nossa realidade. E o mundo espiritual ele é plasmado pelos espíritos que lá estão. Por isso que ele tem várias dimensões, várias realidades. Por isso que existe um umbral. Entenderam? Quando na Terra não existirem mais espíritos imputando mal uns aos outros, suicidando, etc., o umbral deixa de existir. Para que é umbral? Né? Se não tem mais espíritos naquela condição vibratória, porque foram separados, deixa de existir umbral. Então, o que a gente pode pensar sobre o mundo de regeneração? Uma das consequências não vai ter umbral. Porque os espíritos que vão desencarnar já numa situação boa, vamos dizer que o primeiro plano, a faixa vibratória mais baixa, talvez seja o nosso lar. Não vai mais para o umbral. Isso é um mundo que começa a ser feliz. Entenderam o que é o mundo de regeneração? E o que é o mundo feliz? De espíritos que estão muito além em sentimentos do que nós. Então eles vivem num ambiente sempre de felicidade. Não existe morte, não existe umbral, não existe guerra, não existe dor. E eles não vibram mais assim. E assim é a evolução do espírito. Portanto, céu ou inferno, a decisão é sua. Dá para entender? É o uso do livre-arbítrio. É o esforço da vontade para você se melhorar. A lei de Deus, a lei universal, é a lei do amor. A mente plasma a realidade. Tá? E então a incompreensão sobre a vida espiritual, os religiosos têm muita influência e muita responsabilidade espiritual ao pintarem um céu, um inferno irreal. E tem gente que vive no mundo da fantasia, porque Jesus não ensinou certas coisas que são propagadas como sendo cristianismo. Jesus não quer ninguém pagando tanto por cento do que ganha para comprar uma vaga no reino dos céus. Que é isso? Vendendo vaga no reino dos céus? Jesus quer que você se modifique pelo perdão, pelo amor, pelo controle das más tendências, na prática do bem. Isso sim coloca a pessoa lá. Não porque a pessoa se diz da religião A, B ou C, não porque a pessoa pegou parte do seu salário e deu para alguém. O que é isso?
Deus não precisa disso, entenderam? Isso causa dor. Eu já vi espíritos em reunião mediúnica a se apresentar na reunião mediúnica com a Bíblia embaixo do braço, querendo encontrar Jesus. Olha a dificuldade para falar que, bom, aquilo que você pensava não é bem assim. Tem que colocar em prática. Não são as palavras. Ninguém compra uma vaga no céu. É o coração, é o amor que define quem vai estar numa posição boa. Para encontrar Jesus, você tem que vibrar no amor. E olha que Jesus está muito elevado, hein? Tem que vibrar muito no amor. A gente encarna, desencarna, vai encontrando espíritos cada vez mais elevados, mas encontrar Jesus mesmo, encontrar assim, é uma situação diferente, né? Quanta gente se ilude, quanta gente acha que está vivendo um céu, mas os seus pensamentos são atos não apenas de alguém que está no céu, mas de quem, na verdade, não vibra muito bem. Pessoa cheia de interesses, né? Vivendo a riqueza. E os demônios? Os demônios são espíritos que vibram no mal. Existem demônios? Sim e não. Espíritos que estão sofrendo e que fazem mal ao outro existem. Vamos chamar esses demônios? Então, existem, né? Mas um ser criado por Deus por mal, isso não existe. Agora, nos umbrais existem espíritos que, pela ação do pensamento, criam até chifre, rabo e garra. Existe mesmo, mas eles plasmam em si aquela condição e assustam. E quem tem mediunidade, está na vibração, vê um espírito desse, vai dizer que o demônio existe, que eu vi. Entenderam? Então, esses umbrais mais pesados, tem muitos espíritos deformados, mas eles se colocaram naquela condição. Não foi Deus. Deus não criou espíritos assim. Deus criou os espíritos simples e ignorantes. Mas os espíritos escolhem seus caminhos. E chega uma hora que ele está tão descompensado moralmente, na sua mente, que ele reflete nele mesmo, plasma nele as suas idealizações mentais. E ele se transforma num monstrinho. Entenderam? Então, o que é o céu? O que é o inferno? É um ambiente que nós criamos para nós. Eu vou falar uma coisa que eu falei no outro dia, eu vou tentar falar um pouco mais, assim, profundamente, sobre experiência de reuniões mediúnicas. De novo, para quem não conhece, reunião mediúnica clássica, como é numa casa espírita, né? Às vezes você encontra variações de uma casa espírita para outra, mas basicamente a reunião mediúnica, as pessoas sentam em torno de uma mesa, porque é mais confortável, só por isso, e tem, por exemplo, 3, 4 médiuns que recebem os espíritos, tem 1 ou 2 pessoas que conversam com espíritos que se manifestam, e tem 1 ou 2 que ficam só na sustentação em prece. Então, é um grupo fechado, que se reúne sem ninguém ver, são só elas, no mesmo dia, numa semana, procuram não faltar, é quase uma coisa sagrada manter aquele horário. E os espíritos que trabalham na casa espírita trazem aqueles que vão se manifestar. Não é uma coisa aleatória, não. E nem a gente fica pedindo, evocando o espírito, não existe isso. A gente não sabe quem vem. Aí o médico começa a falar, e a gente presta atenção, o doutrinador, né? O espírito está sofrendo. Ele sofreu um acidente, ele não era muito espiritualizado, ele está preso, ele quer ir em casa, ele não sabe que morreu. É um exemplo. Aí você vai conversar com ele, esclarecer, a equipe espiritual está junto, daqui a pouco ele se emociona, ele é resgatado. O outro matou, está fugindo da polícia, e você, esse aí está mal. E você vai conversar com ele, esclarecer, e se a espiritualidade trouxe, é porque ele tem um pontinho qualquer que ele ainda pode ser resgatado. Aí vem o outro que cometeu suicídio, e você vai esclarecendo, olha, você fez, né? Que ele fica tão arrependido, às vezes, sofrendo, vê a família sofrer, e assim é a reunião mediúnica, tá? Então, cada espírito que se manifesta, ele tem algo dentro dele que a gente pode chamar, nós estávamos vendo outro dia um programa que até um médico aí usou esse termo, núcleo neurótico, eu gostei desse termo, ele tem um núcleo neurótico
a entidade sofredora que de repente vai emergir no momento, né? E ela pode se manifestar com um núcleo neurótico, algo que a incomoda muito, mas que não tem a ver com o motivo da desencarnação dela. Nem sempre o espírito, na reunião, ele demonstra aquilo que ele está vivendo no momento. Às vezes é algo lá do passado, é o tal do núcleo neurótico, algo que está dentro dele. Ele é trazido na reunião mediúnica como se fosse uma terapia, e no contato com o médium, no choque anímico, e ele coloca para fora aquilo que ele traz dentro dele e que ele não conseguia tratar ainda, não conseguiu. E muitas vezes, mesmo num consultório de psiquiatria, o psiquiatra não vai conseguir atingir aquilo, o psicólogo não vai conseguir, porque aquilo está tão dentro dele, no campo mental das experiências anteriores, que numa reunião mediúnica aquilo aflora. Só que todos nós que participamos da reunião encarnados, temos os nossos núcleos neuróticos. Nós temos os nossos dramas que estão lá dentro. São coisas, nem todas são dessa vida, são de outras vidas. E quando aquele espírito é tratado, nós estamos nos tratando. Entenderam? Por isso que os espíritos dizem que essas reuniões são excelentes reuniões de tratamento. Os maiores beneficiados são os que participam dela. Mas vejam o cuidado da espiritualidade superior de tratar de todo mundo, de cuidar de todo mundo. E quando você vai numa reunião pública, numa palestra na casa espírita, você pode ter certeza, você vai escutar coisas que os espíritos vão induzir até o palestrante a falar, que é para... Você vai pensar, pô, isso veio para mim. Parece que foi dito para mim. Ou então você nem se dá conta, mas aquilo está te atingindo. Você está sendo tratado. Então, por exemplo, no MAP, nas reuniões de tratamento de sexta-feira, nós temos a vibração no salão. Tem um tempo com canções que tem sempre a ver com coisas espirituais, canções bonitas, e ali pessoas vão se emocionando. E às vezes algo que é dito na música atinge a pessoa. E ao mesmo tempo que as pessoas estão cantando, estão vibrando, os espíritos estão tratando elas na reunião e fazendo aflorar algo de dentro dela. E a pessoa começa a ser tratada no salão, antes de serem chamadas para tratamento. Na verdade, o tratamento já começou, entendeu? A pessoa entra na casa, toma um passe, já começou o tratamento. Ela senta no salão e o quanto ela se entrega define a condição que ela proporciona aos espíritos para ela começar a ser tratada ali. Tem gente que não gosta, vai lá, cantoria, ela não se dá conta de que aquilo ali é parte do trabalho. Não, vou esperar me chamarem lá na maca, aí ela sai, vai tomar um refrigerante, ela não dá muita bola para aquilo. E a gente, por mais que fale, muita gente não entende que aquele momento é um momento de tratamento. Os núcleos neuróticos estão sendo tratados. Tumores, problemas do físico estão sendo tratados. Aí chega o momento da Ave Maria, da prece, da vibração máxima, e as pessoas são chamadas para as macas, conforme a ordem de chegada, deitam numa maca e tem um médium, e a espiritualidade vai agir. Sempre o trabalho é espiritual. Então, eu diria que o trabalho que é feito é um trabalho completo. A pessoa sai dali e vai para casa. A gente fala para voltar pelo menos 8 vezes. Por quê? Porque leva um tempo para a pessoa reverter um quadro, inclusive psíquico. Eu sempre dou o exemplo das feridas. Você tem uma ferida profunda, que ela está lá dentro. Você vai passar um remedinho, ela vai curar? Não. Você tem que passar o remedinho várias vezes, na hora certa, na dosagem certa, e aquela ferida vai diminuindo. Assim são as feridas da alma. A gente precisa de um tempo. E se a ferida é no físico mesmo, leva um tempo também. E a gente sempre fala para não se descuidar dos médicos físicos, psicólogo, psiquiatra e os tratamentos. O espiritual é um complemento, ajuda. E a própria mente da pessoa sendo trabalhada, ela se ajuda no processo de autocura, seja no físico, seja no espiritual. Então, nós, num grupo mediúnico, nós formamos um campo de energia que nós nos tratamos.
E na reunião pública, nós formamos um campo também de energias positivas, onde os espíritos se manifestam. E esse campo passa a ser a psicosfera. A reunião tem uma psicosfera, tem uma atmosfera fluídica mental, uma vibração. Toda reunião tem uma vibração específica, que vai depender de quem? Dos que estão participando ali da reunião. E a espiritualidade em volta vibrando também, torcendo para aquele grupo vibrar bem, para eles poderem adentrar ali de forma mais tranquila para ajudar. Tá bem? Então, a questão do céu e do inferno, o tratamento tem que começar do lado de cá. Se você vive um inferno na sua família, no seu ambiente de trabalho, se você está se sentindo mal, em depressão, trate isso agora. Não espera desencarnar, não. Quando desencarnar eu vou descansar. Meu Deus, não cometa esse erro. Fulano morreu, descansou. Não descansa. Ele vai descansar se ele se esforçou a vida toda para vencer uma doença, se ele se esforçou a vida toda para fazer o bem, aí ele vai ter um descanso sim, porque só o fato de estar livre da matéria pesada e densa é um alívio para o espírito, é um bom bem-estar para o espírito, mas que está bem mentalmente, que está bem nos sentimentos. Aí sim ele vai se sentir muito bem. Daí os espíritos felizes. Leiam aqui na obra O Céu e o Inferno. Os espíritos felizes, você vai ver que todos levaram uma vida no bem, venceram suas dores, trabalharam, se esforçaram e chegam do lado de lá, só que eles falam, tem relatos assim, eu não mereço isso, meu Deus, que eu estou vivendo de tanta felicidade e tanta beleza. É assim que eles relatam, eu não mereço isso. O próprio Leon Denis, na obra Depois da Morte, ele tem um desdobramento. Eu entendo como um desdobramento dele. Ele se sente projetado para esferas superiores. O espírito da elevação do Leon Denis, né? E quando ele descreve na obra Depois da Morte, ele fala assim que o que ele viu era tão bonito, ele estava tão despreparado para aquilo, que era tão belo que chegava às raias do pavor. O que ele viu era tão bonito que chegava, ele ficou apavorado de tanta beleza, de tanta leveza, de tanta felicidade que ele sentiu. Isso é o Leon Denis, viu, gente? Agora, tem gente que desencarna, se vê no inferno. Por quê? Já vivia seu inferno interior, né? Então, nós estamos vivendo tempos de muita gente com depressão, e quando nos procuram no MAP, não é só para doença física. A doença física, ela também tem uma ligação com a mente, né? Muitas vezes as pessoas vão em processo depressivo severo, pessoas vão em processo de separação, marido e mulher, filhos envolvidos em drogas, destruição de famílias, problemas emocionais os mais diversos e complexos, e problemas físicos também, doenças menos sérias, mais sérias. Então é muito importante esse ambiente, essa psicosfera. Mas o mais importante é cada um buscar a cura espiritual. Porque seja o seu problema de ordem emocional, espiritual ou físico, você se curando aqui, você vai viver o seu céu. Que bom é chegar do lado de lá, ter um desprendimento tranquilo e reencontrar de cara as pessoas que você ama, ao invés de encontrar obsessores. Que bom você se ver numa colônia, que bom você despertar num ambiente agradável e você saber que você cumpriu bem o seu tempo aqui na Terra e entender, agora eu entendo o que eu estava fazendo, que aquilo para mim foi um hospital, foi uma escola, que as dores pelas quais eu passei não foi porque Deus estava castigando, eu precisava passar por aquilo, foi a minha cura. E eu agora não preciso mais encarar aquilo. Então vocês encarem suas dores com coragem, não reclamem, estudem, trabalhem no bem, essa é a receita, na caridade, no amor. Aproveitem o tempo de vocês, curtam a família, olhem com outros olhos as pessoas que os cercam, deem mais amor, se doem mais, parem um pouquinho a rotina
a se conectar com o alto. Façam isso e vocês vão estar no caminho de construir uma paz íntima que vocês não vão precisar desencarnar para isso. Aqui vocês já vão sentir isso. E agindo assim, vocês vão encontrar o seu céu. Vocês vão construir o seu céu. Entenderam? É assim. Portanto, céu ou inferno, a decisão é nossa. A decisão é sua. Né? O que você prefere construir, o céu ou o inferno? É lógico que você quer ser feliz. Todos nós queremos ser felizes. E a espiritualidade nos ajuda. E Jesus veio aqui para nos ensinar o caminho da felicidade. O caminho do reino dos céus, que é uma condição de felicidade, em que ele vive. Por isso o reino dele não é desse mundo, do mundo de dor. O mundo dele é um mundo de felicidade, alegria, de contemplação do universo, de interligação com Deus e de comunhão com os outros espíritos felizes como ele. Quer fazer parte dessa família? Faça-se feliz. Viva o amor, viva o Evangelho, viva Jesus. E, de certa forma, esse é o convite do MAP, né? O movimento de amor ao próximo. Vamos aprender a amar e vamos aprender a ser felizes, tá bom? Então, que Jesus abençoe a todos nessa caminhada, nessa jornada. Agradeço pela atenção. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.